Olá pessoal, meu nome é João Paulo Sangion, professor de Ciências Criminais e voltamos aqui com mais uma aula Direito para lhes darmos dicas para o próximo exame da OAB, o exame 21 da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame unificado nacional. Então vamos lá. Primeira questão na tela, acompanhem. Em relação à Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. Então, primeira dica, primeiro toque que eu dou para vocês. Vamos à primeira questão então, acompanhem comigo na tela. O tema da primeira questão a ser comentada é sobre a Lei Maria da Penha, Lei de Combate à Violência contra a Mulher, 11.340 de 2006. Então, em relação à Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. Sempre se atentem para o enunciado da questão. Alternativa correta. Primeira alternativa. Alternativa A. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, medidas protetivas de urgência, dentre as quais o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Primeira expressão importante aqui. Medidas protetivas de urgência que poderão ser aplicadas pela autoridade policial. Não. A autoridade policial, tanto no Código de Processo Penal quanto na Lei Maria da Penha, ela é incumbida de realizar as diligências necessárias para a identificação do autor do crime e da materialidade do delito. Portanto, decreto de prisão, decreto de medidas cautelares, de medidas protetivas, e relembremos aqui, as medidas protetivas de urgência são medidas cautelares, portanto, só o juiz, nada de autoridade policial. Então, se vocês encontrarem na questão, nas alternativas, a expressão autoridade policial, neste caso, do decreto de medidas protetivas, já descartem. Alternativa B. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato procedimentos especiais em relação ao agressor, dentre os quais podemos citar a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com a comunicação ao órgão competente nos termos do Estatuto do Desarmamento, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Mais uma vez aqui a expressão autoridade policial. Não. Alternativa errada. A autoridade policial não tem competência nem autoridade para suspender o porte de arma de fogo. Portanto, a dica que eu lhes dei na alternativa A, já aproveitem para essa alternativa B. Descartada, alternativa incorreta. Alternativa C. Somente o advogado da ofendida deverá ser notificado, através do Diário Oficial, dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão. Alternativa errada. Por quê, professor João? Artigo 21 da Lei Maria da Penha. O legislador foi expresso. A ofendida será notificada de todos os atos, principalmente sobre o fato de o autor do crime deixar a prisão, principalmente. Então, a ofendida sempre é notificada pessoalmente. Artigo 21 da Lei Maria da Penha. Antes de comentarmos sobre a alternativa D, obviamente a que nos restou e é a correta, fazendo uma ressalva. Alternativa A, fundamento legal, artigo 22 da Lei Maria da Penha. Alternativa B, fundamento legal, artigo 22, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha. E a alternativa C, artigo 21. Então vamos à alternativa correta. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz. Então a prisão preventiva é uma medida cautelar, assim como as medidas protetivas de urgência contra o agressor. Portanto, aqui decretada pelo juiz, de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Correta. Disposição legal expressa, artigo 20 da Lei Maria da Penha. E aí, então, em qualquer fase do processo, vocês estão acompanhando aí, qualquer fase do processo ou da instrução, e praticamente há uma cópia do texto legal na alternativa D. Portanto, a alternativa D, correta. Acompanhe a próxima questão. Joel foi condenado pela prática do crime de extorsão mediante sequestro. Então, atenção, foi condenado, já a condenação. A defesa interpôs recurso de apelação, que foi recebido e processado,
sendo certo que o tribunal, de forma não unânime, grifem essa expressão, são dados importantes, manteve a condenação imposta pelo juízo a qual o advogado do réu verifica que o acórdão viola de forma direta dispositivos constitucionais, razão pela qual decide continuar recorrendo da decisão exarada pela segunda instância. A dica que eu dou aqui é, cuidado com as pegadinhas. Quais delas? A pegadinha que tem nessa questão é o acórdão, lembrem-se que foi interposta pela ação, portanto, a decisão diante de um recurso de apelação é o acórdão preferido pelo tribunal. O acórdão viola de forma direta dispositivos constitucionais. Aqui reside uma pegadinha. Por quê? Acórdão que violou dispositivo constitucional. O aluno, o candidato, neste exato momento, já lembra daquele recurso cabível contra decisões que violam a Constituição Federal. Então, cuidado, porque você tem outros elementos, outras informações importantes. Dentre elas, acórdão não unânime. Vamos às alternativas? De acordo com as informações acima, assinale a alternativa que indica o recurso a ser interposto. Alternativa A, recurso em sentido estrito? Não, de forma alguma. Você já tem decisão de apelação. Recurso em sentido estrito, fundamentado lá no artigo 581, além de ele ser taxativo, recurso em sentido estrito só cabe para algumas hipóteses, e elas estão todas previstas no artigo 581. O recurso em sentido estrito é cabível de decisões do juiz singular para o tribunal, somente. Não cabe de decisões proferidas pelo tribunal. Então, descartado o recurso em sentido estrito. Recurso ordinário constitucional, artigo 105, inciso 2, tem fundamentação legal aí. Também não. Por quê? Só contra mandado de segurança, decisões proferidas em mandado de segurança, habeas corpus e outras lá elencadas, né? Então, por isso eu coloquei a fundamentação legal. Inciso 2 do 105 da Constituição, alíneas A e B. A, B e C. Alternativa C, recurso extraordinário. Artigo 102, 3, a linha A da Constituição Federal. Poderia, como eu havia lhes dito no início dos comentários das dicas, o candidato poderia ficar em dúvida em relação à alternativa C e à alternativa D. Por que a alternativa C? Viola dispositivo da Constituição Federal. O aluno, na pressa, assinalaria a alternativa C, recurso extraordinário. E por quê? Quem redigiu a prova fez de forma proposital, colocou embargos infringentes, que é a alternativa D, correta. Por último, o candidato leu rápido, assinalou, errou. E por que embargos infringentes é a alternativa correta? Voto não unânime. Isso significa o quê? O réu perdeu a apelação, mas teve um voto favorável. Um desembargador proferiu decisão a seu favor. Portanto, ele pode interpor embargos infringentes para a mesma Câmara para discutir essa matéria violada de ordem constitucional. Embargos infringentes. Súmula 281 do STF. O réu precisa esgotar todos os recursos ordinários até mesmo para prequestionar a matéria. E depois, então, eventual improcedência, interpor recurso extraordinário ou recurso especial. Alternativa correta, embargos infringentes, D. Fundamentação legal, vocês têm aí na tela, anotei para vocês. Artigo 609, a previsão legal. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade, reticências. Atenção para o prazo de eventual recurso especial ou extraordinário. Súmula, entendimento do STJ. O prazo só começa a fluir para a interposição do recurso especial ou extraordinário só da intimação da decisão dos embargos. Acompanhe então a próxima questão e nossos próximos comentários. Débora estava em uma festa com seu namorado Eduardo e algumas amigas quando percebeu que Camila... Então, Débora percebeu que Camila, colega de faculdade, insinuava-se para Eduardo. Cega de raiva, Débora esperou que Camila fosse ao banheiro e a seguiu. Chegando lá e percebendo que estavam sozinhas no recinto, Débora desfere vários tapas no rosto de Camila, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Então notem,
Débora desfere vários tapas no rosto de Camila, causando lesões corporais de natureza leve. Ponto. Camila, por sua vez, atordoada com o acontecido, somente deu por si quando Débora já estava saindo do banheiro, vangloriando-se da surra dada. Neste momento, com ódio de sua algoz, Camila levanta-se do chão, agarra Débora pelos cabelos e golpeia com uma tesourinha de unha que carregava na bolsa, causando-lhe lesões de natureza grave. Com relação à conduta de Camila, assinale a alternativa correta. Então, cuidado. Com relação à conduta de Camila, esqueçam Débora. Esqueçam as condutas de Débora. Bom, dica que eu dou para vocês. Algumas expressões importantes nesse caso. Camila, atordoada com o acontecido, somente deu por si quando Débora já estava saindo do banheiro. Percebam aí na tela que eu grifei para vocês essa expressão. Saindo do banheiro. Vocês vão entender o motivo pelo qual eu grifei e chamo atenção para essa expressão. E depois, no final, causando-lhe lesões de natureza grave. Então, Camila causa lesões de natureza grave em Débora. Ótimo. Alternativa A. Camila agiu em legítima defesa? Simples se nós relembrarmos os requisitos da legítima defesa. Aqui reside um requisito temporal. Ou seja, para haver legítima defesa, há necessidade imperiosa do requisito temporal. Qual? Iminente ou atual. Atual ou iminente. Atual, que está acontecendo. Iminente, que está a um momento, a ponto de acontecer, na iminência. Expressão que vai fazer com que você não assinale essas alternativas A e B que são incorretas. Aqui não há agressão, atual nem iminente. Por quê, professor? Em função da expressão grifada, saindo do banheiro. Saindo do banheiro, deu as costas para a agredida e está se retirando. A agressão deixou de existir. Não há mais agressão atual nem iminente. Quando eu estou lecionando, eu dou a dica para os meus alunos. Se um ladrão pular na sua casa para roubá-lo, há legítima defesa em qualquer momento. Passou do portão para fora da sua casa, cessa a agressão e o risco de mais agressões. Portanto, a partir desse momento não há mais legítima defesa. Alternativa A, agiu em legítima defesa? Não, não agiu. Por quê? Débora já estava saindo. Agiu em legítima defesa, mas deverá responder por excesso doloso. Se não há legítima defesa, não há que se falar em excesso doloso ou culposo. O excesso só é punível se o agente está em legítima defesa. Alternativa C. Ficará isenta de pena por inexigibilidade de conduta diversa? Bom, enquanto a alternativa A e B tratam de legítima defesa, que é uma das causas excludentes da ilicitude, a inexigibilidade de conduta diversa, ela é uma excludente da culpabilidade. Então, rapidamente retomamos o conceito analítico de crime. Fato típico, ilícito e culpável. A legítima defesa está nas excludentes da ilicitude. A inexigibilidade de conduta diversa está nas excludentes da culpabilidade. Perfeito? Então, ficará isenta de pena por inexigibilidade de conduta diversa? Não, que não tem nada a ver, ela tinha outra forma de se comportar, ela poderia se comportar de outra forma, Camila. Qual? Não agredindo Débora. Alternativa D, praticou o crime de lesão corporal de natureza grave, mas poderá ter a pena diminuída. Pessoal, última expressão por mim grifada, acompanhem aí no final da questão. Causando-lhe lesões de natureza grave. Está grifado. Portanto, se não é legítima defesa e também não é excludente de culpabilidade, só nos sobrou a alternativa D. Alternativa D. Praticou o crime de lesão grave, ok, mas poderá ter a pena diminuída. O acadêmico, o candidato não tem o código em mãos, deverá lembrar lá do parágrafo 4º do artigo 129. O artigo 129, lesão corporal lesão corporal simples, parágrafo 1º de natureza grave, e a causa de diminuição está lá no parágrafo 4º. Professor, não entendi.
Qual a causa de diminuição? Então, reportem-se aí ao parágrafo 4º. Se o agente, no caso o agente Camila, comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, não é o caso, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, essa hipótese, Camila, nesta hipótese da nossa questão, Camila está enquadrada no domínio de violenta emoção após imediata, logo após injusta provocação da vítima. Perfeito? Então, acompanhem. Passemos para a próxima questão. Separei 2 questões agora de processo penal. Acompanhem aí. A teoria geral das nulidades determina que a nulidade é sanção aplicada pelo Poder Judiciário ao ato imperfeito, defeituoso. Tal teoria é regida pelos princípios relacionados a seguir. À exceção de um, assinale. Então você está fazendo a prova, realizando o concurso, a prova da OAB. Grifem, exceção de um. E grifem, teoria das nulidades, para não perder o foco. Apenas um não se enquadra como princípio relacionado às nulidades. Alternativa A, princípio do prejuízo. Fundamentação legal, 563 do Código de Processo Penal. Está lá, expressamente. Deve haver prejuízo para alegação de nulidade. Portanto, alternativa tranquila. Alternativa B, princípio da causalidade. Há expresso no Código de Processo Penal também, artigo 573. Princípio da causalidade. Portanto, outra alternativa que há expressa no Código e não há motivo para que o aluno assinale essa alternativa. Ela é o princípio da causalidade, ele é certo entre os princípios que relacionam aí o tema nulidades. Princípio do interesse. Artigo 565 também expresso lá no capítulo das nulidades. Alternativa D, princípio da voluntariedade. E aqui eu chamo a atenção para a alternativa C, entre a alternativa C e a alternativa D. A alternativa C fala de interesse e a alternativa D de voluntariedade. Voluntariedade é um princípio, um princípio típico dos recursos em processo penal, né? Não basta haver voluntariedade, deve haver o interesse. Portanto, a parte tem que ser interessada para poder alegar nulidade. Não basta a voluntariedade, deve haver o interesse restrito. Portanto, aqui eu considero a questão até uma questão fácil, mas eu separei porque envolve princípios em nulidade e tem caído cada vez de forma mais recorrente. Portanto, alternativa D de dado. Princípio da voluntariedade não faz parte do rol de princípios das nulidades. Próxima questão, e a nossa última em relação também a processo penal. Quanto ao inquérito policial, assinale a afirmativa incorreta. Grifem aí incorreta. Alternativa A. O inquérito policial poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial nos crimes persequíveis por ação penal pública incondicionada. Então, se vocês se recordam, lá do Código de Processo Penal, artigo 5º, incisos 1 e 2. Portanto, nas ações penais públicas, a autoridade policial, em regra, de ofício. O inciso 2 trata da representação, que é a própria alternativa B. Obviamente que o examinador colocaria aí como uma das alternativas para confundi-los. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá ser iniciado sem ela, que é o caso do inciso 2 do artigo 5º do Código de Processo Penal. O legislador exigiu a representação para que o delegado possa instaurar inquérito policial. Então essas duas, basta lembrar lá decorre de um princípio lógico, ações penais públicas, a incondicionada, obviamente a autoridade policial não só pode como deve iniciar o inquérito policial, quando ele for necessário. Ações penais que dependem de representação, o próprio nome já diz, depende de representação, aguarde-se a representação para a instauração do inquérito. Vou pular a alternativa C,
que ela é a correta. Vamos continuar aí com a alternativa D. O inquérito policial, mesmo nos crimes hediondos, poderá ser dispensável para o oferecimento de denúncia. Qual é a dica que eu dou nessa questão, nessa alternativa? Falou de crime hediondo, o aluno já imagina, o acadêmico já imagina crime grave, cujos direitos são restringidos. Cuidado, os crimes hediondos são crimes mais graves, cujas consequências para o agente, consequências penais e processuais penais, são mais rigorosas, mas cuidado, falou de crime hediondo, sempre tem uma pegadinha por trás. O fato de ser hediondo ou não, como é o caso da questão, trata de crime hediondo, o inquérito policial poderá ser dispensável para o oferecimento da denúncia. Princípio da dispensabilidade ou da prescindibilidade. Não devemos confundir, fiz uma anotação aí para vocês, com o princípio da indisponibilidade. Essa alternativa está correta também. Por quê? Dispensa-se o inquérito policial para qualquer crime se já há elementos, esses elementos eu me refiro a esses elementos como os indícios de materialidade e indícios mínimos de autoria, né, para embasar a denúncia. Se eles já existem, não há necessidade do inquérito ser instaurado. Portanto, não confundam princípio da dispensabilidade e da indisponibilidade. O inquérito policial ele é dispensável quando já existirem elementos para denúncia, mas o inquérito penal é indisponível. Então, cuidado com essa questão. Essa alternativa está correta. Não é porque é crime hediondo que é a obrigatoriedade de instauração de inquérito policial. E agora vamos para a alternativa C, que é a alternativa incorreta. Nos crimes de ação penal privada, então uma breve recordação, ação penal pública, ação penal privada, ação penal pública condicionada, incondicionada, Ministério Público e condicionada à representação. Continua sendo o Ministério Público titular. Ação penal privada, subsidiária da pública, personalíssima, e ação penal privada propriamente dita, ou privativa do ofendido. Nos crimes de ação penal privada não caberá a instauração de inquérito policial, mas sim a lavratura de termo circunstanciado. Aqui o examinador ele misturou institutos. Primeiro, de procedimento penal e de ação penal. Quais, professor? Ele fala de ação penal privada e fala de termo circunstanciado. Termo circunstanciado, ele está lá na Lei 9.099. Termo circunstanciado não guarda relação alguma com instauração ou não de inquérito policial. Termo circunstanciado, ele substitui o auto de prisão em flagrante. Lavrar-se-á termo circunstanciado para os crimes de menor potencial ofensivo. Crimes de ação penal privada, cuja ação penal é privada, nós temos tanto de menor potencial ofensivo como os crimes comuns. Então, cuidado com essa confusão. Termo circunstanciado não guarda relação alguma com instaurar ou não inquérito policial. Portanto, alternativa C, incorreta. Ficamos por aqui por hoje. Espero que tenham gostado das dicas e ótimo exame 21 da OAB para todos. Obrigado.